eu vim aqui contar para vocês a história de um rei que morreu sem deixar saudade. E a gente vai ler essa história em 2 Crônicas, no capítulo 21. E essa história, gente, a gente vai ler. Em nome de Jesus, vou estar lendo aqui para vocês. E a gente vai tirar ensinamentos, para nossa vida hoje, em nome de Jesus. Começando no capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeorão de Judá. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais, com seus carros de guerra, invadiram Edom e ali ficaram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou, porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Então Jeorão, ele matou todos os seus irmãos, como a gente pode ler aqui, e ele também matou altas autoridades. Então Jeorão era um homem sanguinário, E também Jeorão, ele fez o povo abandonar a Deus com suas práticas pagãs, Então, ele era um homem, Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte: é isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel, e também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. E ele sofreu muito, porque essa doença que Deus viu para ele é terrível, pelo jeito que a gente está vendo aqui. Em nome de Jesus, misericórdia. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço.
Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Ele não foi sepultado nos túmulos que eram para os reis, né? Todos os reis que morriam eram sepultados ali, mas ele não foi sepultado por tamanha maldade que ele tinha no coração dele, né? E assim, é terrível, gente, porque a gente olha para as pessoas, né, que praticam o mal e a gente pensa que essas pessoas elas não vão receber o castigo, né, que elas merecem, mas Deus, a justiça de Deus nunca falha, né? A justiça de Deus ela não falha. Então, às vezes a gente olha e vê as pessoas que praticam mal se dando bem, né? Muitas das vezes a gente vê e a gente até fica com raiva, né? Porque parece que aquelas pessoas elas só se dão bem na vida, né? Mesmo praticando a maldade que praticam, mas saiba que Deus, ele trará justiça, né? Porque Deus, ele é justiça. Então, é isso, gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E a palavra que eu tenho a dizer é: pratique, cultive, né, coisas boas, faça o bem às outras pessoas, para que isso também volte para a sua vida, volte para a sua família, em nome de Jesus.